Hoje eu tô aqui com uma das convidadas mais especiais que eu poderia ter aqui. Ela é uma pessoa que já me acompanha há muito tempo, a gente já tem aí 2 anos de trabalho junto, indo para o terceiro já. Ela é psicóloga e saiu já de 15 mil seguidores e já tá quase com 100 mil seguidores. Clarice Raposo. Isso aí. Que honra. Coisa boa estar aqui com você. Isso é um prazer, Nosso viu? prazer é todo meu, E vai ser uma aqui, a honra. gente saiu de 5.000 Foi de seguidores. 5 cinco mil? mil. Caraca, então o lastro foi muito maior do que eu Maior. pensei. Isso aí. Isso Foi muito aí. legal. Clarice, para quem não te conhece, conta um pouquinho pra gente quem é a Clarice Raposo, o que ela Sim, faz, para que as pessoas possam sim. te conhecer. Então vamos lá. Eu nasci em Brasília e só nasci em Brasília. E aí, logo em seguida, minha mãe já morava em Porto Alegre. E fiquei lá até os 5 anos. Meu pai veio transferido aqui para o Espírito Santo. E aí de lá para cá é onde eu estou, né? Ainda só estamos a minha família principal, minha mãe, meu pai já é falecido, a minha irmã, e aí nós casamos aqui, né? E hoje eu tenho o Benício, de 10 anos. Nosso pequeno cinéfilo. Aham, é como você, né? Daqui a pouco a gente vai falar de Benício. Aham, sim. Então, é isso. Aí fixei residência aqui e sou feliz com o estado, sou feliz em estar aqui. Acho que é uma parte mais tranquila do Sudeste, né? Sim, com certeza. Escondidinha e tranquila do É, Sudeste. eu sou apaixonado pelo nosso local aqui. E assim, há quem diga que nós escondemos as belezas, né? É verdade. Eu, Então, eu vou para todos os estados e sempre falo, cara, é, nosso estado é o melhor. é. Precisamos puxar sardinha para. Obviamente, né? A gente precisa holofotar um pouco, né? Esse Sim, estado que é tão pouco visado. é isso. E me conta um pouquinho mais sobre por que você entrou dentro da psicologia, quais foram as suas motivações, como é que foi esse processo para você? Sim, eu venho de base cristã muito forte, Uhum, né? Então, quando a gente tem uma base cristã, a gente está muito envolvido com cuidar do outro. E eu fui líder de mocidade durante 7 anos da minha vida, então eu cuidava muito daqueles jovens. E ali foi nascendo eu fui entendendo, fui formando no ensino médio, fui entendendo o que que era, porque no ensino médio que a gente começa a ter um norte, né, de sim. profissão. Às vezes, quando a gente é pequeno, algumas pessoas até mantêm isso, mas quando a gente vai se formando, que a gente vai tomando pé profissionalmente do que a gente gosta, a gente já se conhece um pouquinho mais. Então, comecei a olhar a psicologia com olhos assim especiais. E aí eu fui trabalhar num consultório de psicologia, eu era secretária. E aí eu fiquei lá 3 anos. Então aí deu matching, sabe? Pô, legal. Aí eu não sei se eu escolhi a psicologia, se a psicologia me escolheu. Sabe aquela coisa assim que a Aham. gente se encontrou no meio do caminho? Sim. Então foi isso. Então veio essa base cristã muito forte. Automaticamente, eu comecei também no cursinho a olhar a psicologia e fazer as provas para esse curso. E aí depois eu ainda fui para um consultório. E ali eu vivenciei mesmo, né? Porque eu não sabia os casos, mas eu sabia o que que era, né? Quais eram as queixas. Então foi assim. Legal. E você acha que isso te influenciou de alguma forma para escolher a vertente da psicologia dos traumas? Como é que foi esse processo de escolher esse seu nicho? Primeiro eu descobri o EMDR. É, Dá só uma explicação rápida para quem não conhece, como é que o que que é o MDR, como é que ele funciona? o MDR ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma das terapias no mundo a tratar traumas de pequenas e grandes complexidades. Então, eu fiquei muito apaixonada quando eu descobri o EMDR. É como se tudo fizesse sentido, porque olhar o mundo a partir do aspecto do trauma faz sentido para mim. E por que que faz sentido para mim? Porque eu acho
E aí os estudos, hoje eu entendo um pouco mais de base teórica, mas antes fazia sentido de uma parte mais instintiva, mais, né, de achar que, hoje não. Então ninguém passa pelo mundo sem um trauma. Mesmo os pais mais carinhosos, mesmo os pais mais apoiadores, ainda assim às vezes essa criança ela não consegue compreender alguma coisa e ela traumatiza, né? Então, só para você ter uma ideia de um trauma muito, nem sei a palavra, assim, não tinha sentido de ser, mas foi. Um pai, eu tinha uma paciente que um pai falou assim, ela caiu e caiu perto de um muro. E aí esse muro, ela bateu a cabeça e ele falou: "Podia Nossa, ter morrido". Quando ele falou: "Podia ter morrido", ela entendeu que ele estava desejando a meu morte dela. Deus. E ela passou a vida inteira lembrando desse episódio e achando o quanto que o pai foi duro demais com ela em desejar aquilo ali. E na realidade era um podia ter morrido de preocupação, Sim, né. Então, observa que até quando não tem quase que uma possibilidade de traumatizar, ainda assim a mente humana ela tem uns vieses, né, que sim, muitas vezes acontece. Então, quando eu entendi que o ser humano ele não passa sem um trauma, saber que a gente pode ir lá na memória traumática e a gente, ressignificar aquilo ali, reprocessar aquele trauma. A gente vem para o mundo atual sarado e a gente modifica o futuro. Agora, quando a gente tem um trauma, a gente está no ponto que é o ponto atual, a gente está doente. sim, Então a gente vai e adoece o futuro também, né? sim. Então, por isso que a psicologia de trauma, ela faz muito sentido para mim, porque eu entendo o mundo assim. E é isso, aí eu fui atrás e me especializei e estou me especializando, e quanto mais tudo que eu vejo sobre traumas me atrai. Aí entrou a neurociência, aí entrou a teoria do apego. Então, assim, tudo para envolver o trauma, tudo para eu ser melhor como Sim. especialista de trauma. Mas, assim, o foco mesmo é trauma. Não, e com uma quantidade de capacitações, assim, surreal, né? Eu lembro quando a gente É. estava fazendo o seu posicionamento, que a gente estava, inclusive, montando ali, né, as ideias do seu site. Eu peguei ali, me passa todas as suas capacitações. Você me passou uma folha imensa, né? Mas é porque assim, quando você entra e você ama e você gosta, aquilo se desperta e você quer tudo, Não, com né? toda certeza. E tem uma fila também, né? Tem uma fila. Se eu ainda tenho que fazer essa, E nunca para. não pare, não pode parar. Não pode parar, e nem Não deve parar. pode parar, porque se parar, ou a gente se desatualiza e que não é o Uhum. legal, mas também a gente deixa de estar inovando, de estar trazendo coisas novas. Então, essa busca por conhecimento, eu acho que ela nos deixa viva. Com toda certeza. Eu acho que uma coisa muito interessante também, que é uma das coisas que eu sempre vi em empresários que eu dou mentoria, é que quando a gente vai começar um posicionamento, eu sempre falo que o primeiro passo é a gente entender quem a gente é. Porque se a gente não entende quem a gente não consegue comunicar isso para o mundo, né? Isso aí. E é muito curioso como os traumas, eles estão dentro da vida do empresário, óbvio, mas muitas vezes são eles que direcionam a profissão que ele segue hoje. Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos Uhum. de clientes meus. Um arquiteto que, quando ele era criança, a casa dele não era uma casa tão bonita e ele tinha vergonha de trazer os amigos. E aí, então, o que ele começou a aprender a fazer? Então, peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu ambiente que eu vou começar a organizar e fazer para isso aqui ficar mais estético. E de repente o amigo ele vem, poxa, que legal, tá bonito isso daqui, pá. Foi lá e ali na frente entendeu. Cara, eu acho que eu levo jeito para isso, vou ser arquiteto. É Mas na isso. verdade ele estava correspondendo, às vezes, a É uma isso. vergonha, a alguma condição que ele tinha. Outro, um cardiologista que perdeu o pai nos braços e decidiu virar Sim, médico porque ele não queria que outras pessoas, né, morressem, sim.
que pais morressem em braços de filhos, então ele queria cuidar da saúde das pessoas. Sim. Outras que, por exemplo, trabalham com festa, porque quando era criança nunca tiveram uma festa. Não, isso é muito real. Então, a gente vê muito como a profissão hoje também é um mecanismo, basicamente um mecanismo compensatório a um trauma que muitas vezes a pessoa sofreu lá atrás, né? É Eu acho isso isso. muito curioso e muito incrível, É assim, a isso. forma como um trauma, pode trazer um malefício e muitas vezes traz malefícios, mas quando ele é curado, você consegue também utilizar aquilo ali que você vivenciou para poder transformar o mundo. É Isso é algo muito isso. bonito, né? E muitas vezes também algumas pessoas dentro dessa linha que você está trazendo, algumas pessoas elas também adoecem dentro da profissão que elas escolheram, Sim, né? Esses dias eu estava escutando uma pessoa, eu não tenho muita proximidade com ela não é minha paciente, mas ela desenvolveu muito cedo, aos 33 anos, Parkinson, e ela era da área da educação física. oh, meu Deus. Então, muitas vezes as pessoas também adoecem nas áreas em que elas escolhem, mas por quê? Porque justamente tem questões internas por elas Sim, terem escolhido, e aí também a questão com o adoecimento, que é a somatização, sim. né? Então, elas somatizam. Então, quando não é tratado, ela pode até ir lá nessa para tentar ressignificar, mas também tem que tomar cuidado porque ela também pode adoecer ali, Sim. né? Pô, Então, muito legal. E aproveitando inclusive esse gancho, eu quero te falar sobre uma das coisas que eu vejo muito quando eu vou, principalmente a gente vai trabalhar produção de conteúdo com as pessoas, que é como as pessoas, como os profissionais, eles têm uma autocrítica elevada e um perfeccionismo muito aguçado, né? Muitas vezes a pessoa ela tem um conhecimento, uma capacidade incrível, maravilhosa, e muitas vezes ela não consegue desenvolver isso porque tem esse bloqueio, né, que com toda certeza é um bloqueio que está internamente tentando proteger ela de alguma coisa, às vezes de uma crítica, alguma coisa do tipo, mas que acaba travando essa pessoa e não conseguir. E você, como profissional também, né, trabalhando juntamente comigo, você passou por esse período. E eu acredito que em algum sim, momento, né, naturalmente, você é uma pessoa super exigente, você tenha se sim. esbarrado também com a autocrítica, com toda essa questão. Então eu queria saber como é que isso foi para você e como é que você conseguiu superar isso para você ser essa excelente comunicadora que você é hoje. Então, assim, eu acho que a gente está sempre em desenvolvimento, né? Eu acho que a crítica, ela parte para os dois lados, ela é uma faca de dois gumes. É isso que te faz melhorar, porque se você não tem uma crítica, se você não tem um ponto que você entende como um processo de melhoria ali, se você não critica nada, qualquer lugar serve. Tem um ditado, e eu nem sei se é um ditado ou se é uma expressão só apenas popular, que fala: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você chegar basta. Sim, Né? E também tem um outro lado dessa moeda, que é o ponto de vista de uma exigência extrema, que é paralisatória também. E tem muita gente, sabe, aquela outro ditado, antes feito do que perfeito? sim, Então, a gente não pode ficar nesse limite de se. Se o dia que for perfeito, o dia que eu melhorar nisso, o dia que eu fizer. Isso eu acho que não é legal, né? Porque você usa de desculpa, usa de estratégia, porque aí o que tem por trás, talvez a gente vai chegar lá no medo. E aí sim. você não sai do lugar. Então, é legal sim uma autocrítica, mas é uma crítica que te leve para melhorar e não que fique estagnado no processo de o dia que eu não vai chegar nunca. Então, a gente precisa ir melhorando no processo, a gente precisa ir se admoestando no processo, trabalhando o processo, e aí sim esse processo ele vai ficar mais fluido. E talvez, Igor, também nunca seja o lugar de conforto perfeito, assim, nossa, esse Uhum. é o meu lugar no mundo. Mas se você conseguir vencer as barreiras, as dificuldades, você conseguir ter segurança, Porges fala que segurança para a sobrevivência dos mamíferos. Então, ninguém funciona sem segurança. E aí, talvez seja isso que falte para poder ir. Segurança para a sobrevivência dos mamíferos. Nós somos mamíferos, nós precisamos de segurança. Então, se a gente vai trabalhando a segurança,
mesmo que a gente não tenha todos os recursos, aquilo ali vai ficando mais fluido, um ambiente que você já domina, um ambiente que era tudo muito novo, mas que daqui a pouco você já sabe o que te espera, e aí você precisa ir. Então, eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo. É isso aí. E se expor, né, Clarice? É Se tentar, é expor. fazer, porque eu vejo muito que essa questão da autocrítica, como a gente estava falando e você reforçou aqui também, é uma questão de proteção também, de certa forma, Proteção, né? total, total. Eu me protejo da minha vergonha, eu me protejo dos meus medos, inclusive, né? Eu me protejo daquilo que eu não tenho segurança. O que está Uhum. por trás é a segurança. Então, eu quero me esconder, porque eu acho que. Mas às vezes esse acho que está na sua cabeça, né? Está Sim. na minha cabeça, está na sua cabeça. Então, a gente pode avançar, testar. Às vezes não vai sair de fato perfeito. E eu nem sei se os nossos vídeos, né, Aham. são perfeitos, mas é alguma coisa que a gente encontrou um encaixe e a gente foi, a gente está indo, a gente está testando, É a gente isso. está se lançando, Sim. né? E é isso que eu sempre falo. Às vezes as pessoas olham e falam assim, gente, eu queria chegar nesse nível, mas às vezes para aquela pessoa que está ali gravando, que está ali Uhum, produzindo, ela fala assim, meu Deus, tá tudo horrível, né? Então, assim, isso. as percepções elas mudam muito, né? Mudam totalmente. Já aconteceu de eu falar, não vou lançar esse vídeo, depois de edição, tudo. Não, não vou lançar, porque, nossa, não vai dar. Aí, às vezes, se eu tô com aquele do mês, ou aquele para semana, ou eu tenho que fazer outra rodada, aí eu lanço. Aí eu lanço e todo mundo gosta. Aí eu falo, gente, era a minha percepção. Era uma autocrítica que Era estava uma muito aguçada. autocrítica, mas era uma autocrítica que eu não deixei de ir lá. Eu Sim, não deixei de ir lá e gravar, isso. né? Eu fui, ainda assim que se na hora eu falei, não sei se ficou tão legal, mas ainda assim lancei também, publiquei também. E aí sim, depois disso eu tive o retorno que era positivo. Então, a gente precisa se lançar. Pô, legal. E até aproveitando esse gancho do que a gente está trazendo aqui, dos conteúdos que a gente está falando, quero falar um pouquinho sobre como é que a gente estruturou toda a sua estratégia, né, de posicionamento de conteúdo, que eu acho que foi uma das mais originais que a gente já viu, assim, pelo menos é o que todo mundo me fala. Nossa, eu nunca tinha visto alguém que juntou isso com isso, que juntou desenhos infantis com traumas, porque quando a gente olha, parece até duas coisas que não se encaixam, né? Mas quando a É, gente olha pelo olhar da psicologia, a gente vê que faz total sentido, né? Porque, como você sim, disse, qualquer ser vivo, eu acredito, né? Talvez nem só os humanos, vai ser submetido a um trauma em algum momento. E ele vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, sim, a gente já vinha, né, de um período que a gente estava produzindo conteúdo, né? A gente ficou o quê? Mais ou sim. menos um ano produzindo outros formatos, né? Que Isso, não acho que era de sim. fato o formato que você tem hoje. É. E aí eu lembro que foi um dia que eu estava assistindo um filme, a gente já estava conversando, pô, a gente podia explorar novos formatos, ver formatos diferentes para ver se vai ficar legal. E assistindo o Dumbo, que eu vi uma cena onde que eles estão ali, tipo, meio que zoando por ele ter a orelha grande e tudo mais, que eu parei, olhei e falei, cara, tem um trauma ali. Caraca, tem um trauma no desenho infantil. Como assim? A gente É deveria isso. falar sobre isso. É, E eu lembro é, que eu trouxe isso pra é você e você verdade. falou assim, cara, pô, legal, vamos É, testar? E é. aí foi. Você é uma pessoa muito criativa, né? A gente precisa falar sobre isso, porque a sua cabeça é um turbilhão, assim. Eu costumo falar que você é meu HD externo, amigo. Porque, nossa, eu chego com algo, você já entende, você já sabe, e assim, é muito fantástico trabalhar com você. Obrigado. E aí e assim, você já me deu outras ideias que não rolou, né? Também, sim, faz parte. Exatamente, faz parte do posicionamento e tudo Exatamente. É mais. teste. E aí então eu tenho um cinéfilo, você é cinéfilo, eu tenho um cinéfilo na minha casa de 10 O Mirim, anos. exatamente, que critica todos. Aham. Gente, o Benício, a gente manda um vídeo, não passa só no meu crivo de Clarice, não. Tem que Não. passar no crivo do Benício Ele também. entende, ele Ele sugere. assiste, é. Exatamente, ele já sugere desde, sei lá, 8 anos. E ele falou comigo assim: mamãe faz dude. Aí foi essa semana. Aí ele vai por mim, porque quando eu falei pra você do Zootopia, foi muito legal, hein? Aí eu falei, tá bom, Benício, eu vou escutar o que você tá E às falando. vezes ele fala, também não é bem assim, não, como vocês estão falando. Uhum. Sim.
Sim, então assim, eu tenho um super apoio, né? Eu tenho o apoio do Sim, Alisson, eu tenho o apoio do meu esposo, né? Eu tenho o apoio do Benício, eu tenho o seu apoio, porque as coisas elas não acontecem sozinhas, não, nem um né? pouco. Tem por trás. Agora mesmo, eu me arrumando para vir para cá, eu falei: Alisson, ser casada comigo é viver altas aventuras. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Então, é um grupo de apoio muito bom. Sim, com toda certeza. E o que eu acho mais incrível é que a gente não só acha um formato de conteúdo que é legal, que está trabalhando seu posicionamento, que está te dando autoridade, como também está impactando a vida das pessoas. Pessoas muitas vezes que nem chegam ali na sua clínica, nos seus atendimentos, mas que às vezes ela comenta: Cara, você descreveu minha vida. Cara, que incrível isso Não, daqui. isso é É fantástico. fantástico. Isso é fantástico. Isso é algo que me dá forças para continuar, porque você me conhece e Sim, você sabe que não é fácil eu ir lá, parar, gravar. Exige muito de mim, sim, muito mesmo. E você sempre me apoiando, não, vamos com muita paciência, né? Muita resiliência. E aí ver as pessoas falando que aquilo ali fez muito sentido para ela. Tem os comentários engraçados, mas são comentários profundos, mesmo sendo mesmo sendo engraçados. engraçados. Tipo, eu estou aqui com às 8 da manhã, com pão com mortandela na boca e chorando, sabe? Não, no meu telefone não, sou eu que pago a conta. Sempre tem esses comentários, é incrível. E eu acho muito engraçado, mas eu sei que aquilo ali tá fazendo um sentido. Tem os que você é necessária, Sim, é, é minha terapia semanal, e sem julgamento, né, para sim, isso. Ai, por que que não paga uma terapia, uma psicoterapia? A gente não vai entrar nesse mérito, eu não conheço as pessoas, sim. né? Mas eu sei que aquilo ali faz sentido para elas. Então, assim, olha o quanto que eu tenho aprendido a me perceber depois dos seus vídeos. Então, isso, a gente não está aqui puxando sardinha, Sim, né, claro. para nada. A gente só está falando o que a gente vive mesmo. Porque quem abrir aqui o Instagram vai ver toda essa realidade que a gente está falando. Não, real. E vai ver a Clarice também que está atendendo, né? Que todo É, mundo que fala ali, nossa, você mesmo traz, né? Nossa, eu falei sobre esse desenho, sobre esse personagem na minha sessão. Então, foi. eu acho que isso é algo muito legal, né, da sua comunicação, porque ela já expressa algo que você já é. A gente não criou um Sim, personagem, a gente não sim. criou um alter ego. Não, Não, é a Clarice. É aquela é, Clarice que tá ali. A mesma Clarice que você vê nos vídeos, você vai ver também quando você estiver em atendimento. é Né? E eu isso. acho que é por isso que conecta tanto, e é por isso que dá tão certo, porque existe muita verdade ali no que a gente apresenta, né? Sim, é. E eu quero ser de verdade, Igor. Eu tenho muita preocupação em ser de verdade. Sim, E eu tenho muita preocupação em ser simples também, porque eu acho que algumas coisas, uma visibilidade muito grande pode nos levar a um lugar que desconecta de pessoas. E eu faço psicologia, psicologia clínica por amor, verdadeiramente amor. sim. E eu preciso encontrar a alma humana. E para eu encontrar a alma humana, eu preciso ser simples. Porque se eu tiver de algum lugar, de algum patamar, eu desconecto de pessoas. E eu não posso desconectar de pessoas, né? De forma alguma. Porque eu não estou na psicologia porque foi o que deu para ser. Eu estou na psicologia porque é o que eu escolhi ser, né? Ser psicóloga clínica. Então, eu preciso ser muito simples e ter muito cuidado para isso. Sim, perfeito. E eu acho muito incrível, porque isso, como a gente tinha falado aqui, você é uma pessoa, assim, extremamente capacitada. Eu acho que de todas as referências que eu tenho em psicologia, inclusive você foi a pessoa que me inspirou a também cursar É, psicologia, né? sim, Temos que trazer esse ponto aqui. precisamos. Está aí. Porque foi exatamente olhando para você e ver como você entendia as pessoas.
né? E justamente com esse olhar, que ele é um olhar sem julgamento, um olhar de fato que está com o coração ali para poder ajudar aquelas pessoas. E eu vejo que toda essa produção de conteúdo que a gente faz hoje, todos esses resultados, que são muitos que a gente tem, eu quero falar sobre eles daqui a pouco, mas a gente vê que isso traz um legado para você. Né? Porque, de certa forma, aquilo ali está impactando a vida de pessoas, e mesmo quando você não está mais ali naquele post, mesmo quando já rola, cara, aquilo ali ainda continua na vida das pessoas, aquilo Isso. continua atravessando as pessoas, Sim, né? Então, sim. a produção de conteúdo foi muito mais do que apenas uma estratégia para você conseguir mais clientes ou algo do tipo, não. É uma maneira como você está perpetuando o seu legado para as pessoas. Eu vou falar algo aqui que é muito pessoal até, Uhum. mas aquilo ali é uma missão, tem um propósito, né? Eu levo amor, eu levo esperança, eu levo paz para as pessoas, eu levo Cristo para as pessoas Sim, indiretamente, sabe? sim, Então, é, eu não gosto de exposições, e isso é totalmente contraditório, né? Acho que por causa dessa alma mais simples, sim, mas eu entendo que esse é um lugar que eu preciso estar justamente porque eu estou levando esperança para as pessoas, de que vai dar certo, de que aquele trauma que marcou tanto a vida delas, se ela olhar a vida dela por uma outra ótica, ela vai conseguir que tem lugar para ela no mundo. Então, assim, o meu objetivo é resgatar a esperança. sim. E isso está totalmente alinhado à sua visão, né? E é esse ponto que eu sempre bato com muitos clientes. Que, cara, muitas vezes a sua empresa, a sua profissão, ela vai ser um meio para você cumprir o seu propósito, a sua visão de mundo, Isso aí. né? Não apenas de você ser ali um lugar onde você vai ganhar dinheiro. Tudo bem, tem que ser, precisa ser, porque, Porque eu né? preciso viver, né? Exatamente. Isso Mas aí. também pode ser um canal para você conseguir transformar o Isso mundo, aí. cumprir com tua missão, Isso né? E eu aí. vejo muito disso, dessa Clarice que ela tem muitos valores cristãos e ela tá passando aquilo ali também, Isso aí. entende? E eu acho que isso é algo muito legal, O- essa autenticidade. Porque os nossos vídeos têm muita ética, né? Muita ética, super. Muita ética. A gente não deixa passar algo ou que fere. Essa semana a gente estava gravando alguma Foi. coisa que a gente falou: nossa, isso aqui vai arrebentar com quem está Era um joguinho de escutando. Um palavras joguinho de ali. palavras. E aí a gente rapidamente foi lá no roteiro e reprogramamos. Então, assim, a gente está levando esperança para essas pessoas, a gente está Sim, levando Cristo para essas exato. pessoas, porque se elas acreditam em quem elas são, elas não morrem, seja morrer fisicamente, morrer espiritualmente, morrer emocionalmente. Sim. E vamos falar um pouquinho sobre todo esse impacto, então, que a gente tem causado também, né? Como a gente tinha falado lá no início, saiu de 5 mil, estou me corrigindo aqui, 5 mil seguidores para quase 100 mil. Isso é insano, É, Clarice, né? é, Convenhamos. É é. uma coisa muito fora da curva, assim. É. E, Mas Igor, eu entendo que eu tenho 2.000 seguidores, tá? você ainda tem essa percepção? Tenho, eu não consigo alcançar, sabe? Sim. Então, mas é interessante, é legal. Eu te cortei, vai, Não, termina de mas é, fazer é a sua isso, eu acho que é um ponto colocação. muito legal, porque eu acho que tem uma crença muito enraizada nas pessoas hoje que para elas poderem darem certo como profissional, elas têm que virar um blogueiro. Que elas têm que postar o dia, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e você não corresponde com nada disso, Não nem um pouco, consigo, você nem consegue, não consigo, é isso aí. né? Então, é tipo assim, agora que Clarissa está começando a fazer stories, está começando a É, caminhar nisso, é, porque agora se sentiu confortável, mas até pouco tempo atrás era só em texto e estava tudo bem, é, né? Então, assim, é muito de um caminho de como você construiu e ainda assim dá certo, porque é, tem verdade, porque tem é autenticidade, isso. né? Eu acho que é isso, porque tem verdade. Então, assim, eu não sou uma blogueira, e nem quero ser, não tenho essa pretensão, mas tenho a pretensão de levar esperança, de fazer o meu melhor, fazer com muito amor, fazer com muito carinho, fazer com muita entrega, e eu acho que esse ingrediente, como você trouxe, esse ingrediente é que faz toda a diferença. Mas para outra pessoa, aquilo ali faz sentido e tá tudo bem, Sim, né? total. Porque eu acho que é isso, a gente achar o nosso encaixe. Isso, porque se isso é natural daquela pessoa,
ela tem que ser assim. Isso aí. Porque É eu isso acho que o aí. grande problema hoje que a gente mais vê na internet é que as pessoas viram quase que uma coisa caricata. E Isso aquela pessoa aí. que você vê na internet, você fala, Tenho que fazer dessa isso, forma. porque é assim que vai dar views, é assim que vai dar Isso likes. aí. E a Isso pessoa aí. se modela e esquece da sua própria essência, da sua própria identidade. É Sendo isso que as aí. pessoas se conectam pela sua autenticidade. Então não É faz isso. sentido essa estrutura que as pessoas criam, né? Isso aí. Serviu para elas, para quem deu certo. Isso E aí. para quem não deu certo, pode achar a sua pegada também, né? Exato, o seu formato, O né? seu formato. Exato. É isso aí. Então, eu achei o meu formato, é um formato mais discreto, né? É um formato também mais embasado também, porque os textos todos têm um embasamento, Todos, né? todos. Alguns eu estou falando de apego, outro eu estou falando de Borges, a teoria polivagal, já falei de TCC, eu vou aonde eu já estudei, aonde eu já passei, a gente vai falando sobre as estruturas de apego. Um a gente identifica como um apego evitativo, outro ansioso ambivalente, como o burro do Shrek, que Uhum. fez sucesso, 3 Sucesso. milhões e 3 milhões, 300, cara. Surreal. né? Surreal. Então assim, a gente tem uma base ali, não Sim, é assim fazer o roteiro sim. e mandar, não é. E é algo que eu sempre falo, né? Porque agora com com esse novo momento da internet, com inteligência artificial e tudo mais, cara, conteúdo ele virou quase que uma coisa que a gente chama de commodity, né? Uma coisa banal. Porque já tem tanto, só que tem tanto, e é um tanto que não tem personalidade, que não tem visão de É mundo, que isso, não tem a sua bagagem, né? é E eu sempre isso. falo que esse é um dos principais pontos. Você pode utilizar uma inteligência artificial para poder estruturar um rascunho, mas você precisa trazer a sua visão sobre aquilo, né? Sim. E isso é algo, e essa é uma das coisas que eu acho incrível em você, porque assim, eu tô com você do seu lado já há 2 anos, né? Eu tento, às vezes, para facilitar ali um roteiro, para você não ter que mexer muito, mimetizar a sua forma crítica de analisar aquele caso, e ainda assim, chega ali, Igor, não é isso. Igor, isso daqui, Igor, não é por aqui. Ó, vamos ajustar aqui. É, E eu acho isso que é uma coisa falo incrível, porque mesmo. hoje em dia tem tantos profissionais, Clarice, que eles apenas delegam marketing. E como se o Ah, marketing fosse uma isso, coisa assim, isso, não, uma agência ele vai fazer e isso. não tem Não, verdade, não é isso funciona porque aí. não tem verdade Fica naquilo ali. É mecânico. mecânico, e você vê que não tem, É né? isso, não. O, o nosso roteiro, eu vou falar nosso, porque você me ajuda. É cada palavra empregada ali, cada frase daquele texto é pensado para atingir um resultado. E é isso, não dá para passar, fazer mecanicamente, não. Não dá, nem um pouco. Até porque tem vezes que a gente grava três, né? É, real. Né? E a gente mexe, 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 mexe até. Ai, pronto. E a gente às vezes perde 1 hora com o roteiro Pronto, pronto e a gente vai fazendo. É cansativo, super. mas a gente gosta sim, né? Exato. E o legal a gente não tá naquelas estratégias que você tem que postar volume. Você posta uma vez por semana. É E eu isso acho isso aí. incrível. Você tem um crescimento que é exponencial postando uma vez na semana. É, isso foge de tudo. E maior, vídeos maiores, E né? vídeos longos, é É que, exatamente. como que é que você me explica que eu contradizo o sistema Não, porque total. É porque assim, a gente está dentro de uma plataforma que preza por vídeos curtos. A gente está em um momento social que as pessoas não conseguem reter a atenção por muito tempo nas coisas. Para você ter ideia, hoje, para você conseguir captar a atenção de uma pessoa é cerca de 3 segundos, senão ela pula o teu vídeo. E você está conseguindo captar e reter pessoas durante 2 minutos. Tem vídeos seus que chegou quase a 3. E, tipo assim, eu falo que isso é surreal, assim, essa retenção e tudo isso, porque você é, consegue se conectar com as pessoas de uma maneira muito profunda, consegue transformar elas e ir totalmente contra o sistema e contra um algoritmo que eles sempre ensinam pra gente, né, através de dados. é isso. Então, isso fala de verdade, isso fala da gente. Eu falo a gente porque você está no meu Claro. apoio, né? Isso fala da gente ter conseguido alcançar sem ser mecânico e eu fazer nesse ponto de se parecer comigo, Sim, né? isso. Tudo ali se parece comigo Isso. E é mesmo. isso que eu mais prezo em um posicionamento, a É, verdade.
É Porque isso. sem a verdade, Clarice, as pessoas não sustentam por muito tempo o marketing Sim, delas. Né? Em é, algum momento ela se revela, a máscara cai e as pessoas veem quem realmente é. é Então, assim, isso. marcas que constroem legados no mundo, né, sejam marcas pessoais, profissionais, ou marcas realmente institucionais, todas elas têm que ser pautadas na verdade, porque se não tiver verdade, não tem futuro. É isso. E vamos falar um pouquinho sobre o que, que tudo isso tem ocasionado para você. Porque, ó, eu sei que a gente ganhou uma porrada de seguidores, né? Sim. Mas muito além disso, você teve vários convites para outros podcasts, você teve, teve convites para premieres, você teve gente famosa comentando seus posts, inclusive a própria Mônica, Ah, eu fiquei a tão turma da Mônica. alegre. Não, eu também, achei incrível. Eu fiquei tão alegre porque eu acho de uma sensibilidade ela ter ido lá, deixar um recadinho. E eu tava falando sobre a história de vida dela, Sim. sobre como o pai dela a vê, né? Então, eu achei lindo a Mônica de verdade ir lá no meu post falar belas palavras. Ou seja, ela validou o Validou aquilo que a post. gente. Porque, né, ela validou, ela poderia ter ido lá, olhado, ficado quietinha. Se ela não gostou, ela poderia, tipo, nossa, nada a ver, né? Uhum. Mas se ela foi lá e deixou um recado, é porque ela validou. E aí depois ela republicou na página dela Dela. também. Incrível. Ou seja, aí validou mais ainda, né, que aquilo ali fazia sentido. Ahn, não falo para ela, mas fazia sentido para alguém e ela, como Mônica de verdade, gabaritando aquilo ali, Sim, né? né? Tipo, levando pra frente a mensagem, Isso porque aí. é aquilo que eles também, de certa forma, talvez ali nas entrelinhas estavam querendo comunicar, É né? isso. Muito Muito, legal. muito E como é que legal. fica o coração de Clarice com isso tudo? Você já me falou, falei, Igor, até hoje eu não me acostumei. Mas como é que É. você se sente como profissional, tendo toda essa visibilidade agora? Né, eu acho que você é uma pessoa que estudou por muito tempo, né? E às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, Clarice foi para sempre assim. E não foi, é recente tudo isso, né? Como é que você sente isso daí hoje? Eu não sinto, Igor. Ah, Eu preciso falar que eu não sinto porque eu não consigo alcançar isso tudo, sabe? Eu sim, acho que é porque é novo é novo. mesmo, né? Mas assim, eu gosto pelo aspecto da missão que eu tenho. Uhum, Eu tenho uma missão, eu tô ali, não tô despretensiosamente, eu tô ali com um objetivo. Então, assim, o que me faz continuar de fato, ver que as pessoas estão gostando e aquilo ali está fazendo sentido para elas. Então, agora falar de visibilidade, né? Então, hoje, quando você chegou aqui, falou assim, a famosa Clarice. Isso me soa de um jeito, falou assim, como é isso, gente? Não existe não, isso. e eu acho isso incrível, sabe por quê? Porque a gente já até falou um pouco sobre as camadas da personalidade e tudo mais, né? Sim. E eu vejo que você, como pessoa, você não está estruturado em um lado de tipo, nossa, eu tenho que validar o meu ego, eu tenho que validar a minha Não, imagem. Muito pelo não, contrário, você está não. muito preocupado com a sua missão, com o seu legado. Isso E aí. você está usando a sua marca para isso. Isso aí, é isso, sabe? Você vai trabalhar, sei lá, com. Deixa eu pensar em alguma coisa. Vendendo chup-chup na praia. Um Uhum, exemplo. Se você está ali sabendo por que que você está vendendo um chup-chup na praia, se você está indo ali sabendo por quê, para levar uma palavra, para conversar, às vezes porque ele é sozinho, sozinho no mundo. Ele uhum, tá indo ali, ele conversa com muitas pessoas, ali o dia dele fica alegre. Isso faz sentido, total. né? Sim. Então, você precisa saber por que que você está ali, Uhum, né? E aí fala muito da Alma 22, que a Alma 22 ela não sabia muito bem, ela não sabe o sentido de vida dela, né? E isso é mindfulness, né? sim. Mindfulness focado quando você tem uma atenção plena a você mesmo, e aí você fala, olha, eu estou me sentindo, eu sei o porquê que eu tô aqui, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que que eu tô querendo alcançar. Então, isso é uma atenção plena em você mesmo, né? Uma atenção fina em você mesmo. Então, é isso. Eu não sei se eu tenho essa dimensão toda, não.
tá? Mas eu tô indo bem, tô indo alegre, tô indo feliz, tô no meu propósito. É isso. E é isso que importa. Você tá caminhando e trilhando o seu caminho ali, né? Sim, é E bom, isso. já estamos caminhando aqui para o final. Queria Sim. só que você, agora nesse final, né, a gente puder abrir um pouquinho esse espaço para você poder aconselhar outros psicólogos. Por quê? Porque eu vejo muito que tem muitos psicólogos que eles têm um certo bloqueio. Do tipo, meu Deus, se eu investir em marketing, eu tô sendo uma pessoa oportunista. Meu Deus, se eu estiver investindo em marketing, eu não tô fazendo, eu tô querendo me aproveitar das pessoas. Tem muitas pessoas que têm essa crença, pessoas que eu atendo que têm essa visão de mundo, né? É como se você tivesse que para sempre fazer o trabalho que você gastou muito dinheiro para poder aprender, né, em capacitações, que você se especializou muito tempo, é como se você não pudesse divulgar ele, como se você não pudesse. O que que você diria para esse psicólogo que tem esse bloqueio? Eu diria que o manejo mesmo, o ao vivo e a cores, ali na hora que você olha para o paciente, você tá ali com a identidade de selfie dele, com a história dele, é totalmente diferente, né. Então, eh, o paciente A tem uma história, ele pensa diferente, ele sente diferente, e aí você tem que se reinventar ali na hora. E às vezes você fala assim: "Por onde eu vou agora?", né. Não tem E manual, né, não Clarice? tem manual, você até faz uma boa base para você poder, ter os manejos, né. Uhum. Agora no ao vivo e a cores, quem é psicólogo que está me assistindo vai saber disso, porque não tem um manual. Então você pode levar uma palavra, porque assim, eu acho que, eh, a sociedade ela está tão doente que qualquer coisa que você leve, desde que seja com ética, qualquer coisa não é de qualquer Sim, coisa, é o que você conseguir levar já é alguma coisa muito preciosa, porque às vezes já chegou pessoas a falar: "Eu precisava escutar isso porque eu estava pensando em tirar a minha vida", olha isso. né. Então, o que você levar, você vai, fazer algo na vida de alguém que a gente também não sabe quem é. Sim, Então, assim, uma lacuna entre o que é a psicoterapia, porque ali a gente fala com uma palavra de esperança, sim, né. A gente dá um conhecimento, mas na hora que a gente vai mesmo para o real, ali a gente precisa se reinventar, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa saber qual caminho pegar ali na hora que a pessoa está falando aquilo ali pra gente. Então, assim, ela não precisa, ela, ele, não precisa ficar com medo do que vai, se ela vai passar todo. Não, porque o manejo é tão individual, extremamente. é tão de paciente para paciente, sabe? Eu falo que eu tenho um paciente que eu mereço e o paciente tem um psicólogo que merece. Precisa dar matching para Exato. isso. Então, a gente não precisa ficar preocupado se a gente está passando conhecimento, eh, porque não é isso, não é por essa via, não é por esse lugar, sabe? Não é isso. Sim, exatamente. É o que eu também acho, né, cara? Acho que isso tá muito envolto disso, né? Se você faz psicologia para ganhar dinheiro, o que já te coloca em um lugar que é um pouco estranho você estar na psicologia, porque um psicólogo, né, tá a maior parte do tempo atuando clinicamente, mas está às vezes olhando para uma pessoa e dando um conselho ali, né, sobre com o olhar de psicólogo também, tá fazendo uma ação social, tá ali contribuindo, né? Então, é normal muitas vezes as pessoas terem esse bloqueio, né, de tipo, de misturar dinheiro com uma coisa que deveria ser saúde, que deveria ser o mínimo que cada pessoa deve receber. Mas, cara, eu acho que se você também trabalhou, estudou para isso, não tem problema algum você cobrar por isso. Não tem problema algum Sim. você se posicionar e falar, cara, esse daqui é o meu preço e eu não vou fazer ele um pouquinho mais baixo, porque eu, Uhum, eu preciso disso daqui também para uhum. poder manter a É o manutenção. quanto que vale, é o meu valor, né? Exato. É o quanto que, e aí por isso cada um tem o seu valor, né? Quanto que você entende que é o seu valor para todo o investimento que você dedicou, né? Então, e cada vez mais especializado, mais vai ter um investimento, Que é mas o mais justo, né? e que é um investimento que tem retorno.
né? Tem retorno. E Ponto. precisa ter. É. Eu tenho um caso de toque no consultório que ele chegou num nível de ansiedade, de desordem, de agonia, que de verdade, quando ele chegou, eu achei que ele ia infartar na primeira Meu Deus. sessão ali, ele não conseguia nem respirar, ele hiperventilava. E hoje, ele chegou em outubro de 2023, ver ele hoje, 23, 24, 25, 2 anos e 3 meses, 2 meses, ver ele conseguindo ir no lugar onde ele se sentia adoecido, voltar, tocar em situações, em objetos que ele jamais conseguiria tocar, isso não tem preço, né? É, E é um manejo de um paciente que eu falei no começo assim: você vem comigo, você pega na minha mão. Se você pegar na minha mão, a gente vai ter sucesso juntos. E ele é esse paciente que ele veio comigo. Então, assim, um psicólogo mais especializado vai ter retorno e é certo. Então, é um é investimento. investimento, total. E que vale a pena cada centavo. É, Também tem o REAC, né, que você tem lá, que eu já fiz, assim, uma experiência estrondosa, né? A minha parte cognitiva, eu já sou uma pessoa, assim, que eu me considero muito rápido. Mas sim. quando eu fiz REAC, eu olhava É assim e isso. falei, rapaz, isso aqui tá no 220, cara. Isso aqui não tá normal, É não. isso, limpou tudo, né? Limpou tudo, Limpou cara. tudo. É porque o REAC ele atua no sistema nervoso em 3 áreas, na parte de circulação sanguínea, na parte motora, ele atua na parte de córtex frontal, que é raciocínio, memória, concentração. Então ele limpa, ele flui, ele ativa. Quem está estagnado, a cabeça parece que explode assim, né? Fazendo conexões mesmo, ou até conseguindo falar o que precisa falar, que está há tanto tempo guardado, porque ele trabalha em nível de córtex frontal e automaticamente o terceiro protocolo dele, que é o NPPOCB, trabalha em subcórtex, que é o sistema límbico, que é a Uhum. parte emocional. Então, ele trabalha na parte executiva do cérebro e trabalha na parte emocional do cérebro. Então, quando você dá fluidez né, a nível de córtex frontal e você também diminui ansiedade, diminui medos, fobias, irritabilidade, que é de ordem emocional, aí a pessoa fica funcional, ela começa a funcionar melhor no mundo. Sim. Então, eu já vi o REAC regulando níveis que estão muito altos e acordando. Então, ele tanto acorda funções do corpo, então, para um síndrome de Down, para um autista, que ele precisa regular. Então, ele regula. Existe a parte das pessoas que estão muito em vago dorsal, muito estagnada, muito num processo depressivo. Então, ele acorda. Então, o que que ele faz de suma, né, de forma geral? Ele regula. Quem precisa aumentar, ele aumenta. Quem precisa diminuir, ele diminui. Então, ele dá mais confiança para essas pessoas. Confiança e coerência, né? Que é uma das Coerência, coisas que a gente por estava causa de falando. córtex frontal, por causa Exato. dessa parte cognitiva, muita coerência. E confiança por quê? Porque ele regula a parte emocional, né? Então, olha que ele Dá um equaliza. equilíbrio legal, né? Exatamente. Então, quando a pessoa chega muito desestruturada no consultório e eu falo, vem comigo, vamos no REAC e vamos no processo de MDR, de brainstorming, e a pessoa vem comigo, ela apoia, ela aposta, aí é sucesso. Não tem jeito, aí é sucesso Não, é mesmo. sucesso e eu posso validar como paciente que é sucesso É real, assim. sucesso real, Porque assim. é absurdo, assim, a diferença, né? Eu tenho um TDAH, né, como você sabe. Sim, Então, assim, para a minha função executiva depois daquilo ali, ficou sim, uma coisa assim, estrondosa. sim. Parecia outra pessoa. É Outra isso. pessoa. É isso. Então, eu acho que é uma visão muito moderna, Sim, é uma visão integrativa da psicologia, sim, né? E eu entendo que a medicação ela é total. necessária quando necessário, mas algumas vezes é só ajuste, é só equalização do sistema nervoso que por causa do tiro, porrada e bomba da vida
tá muito desorganizado, né? Sim. Então a gente vem com REAC que não é medicamentoso, é indolor, não tem efeito colateral, e aí a gente vai pro abraço, como diz o outro. Muito bom. Sim, Daí é isso, e um dos pontos legais que eu quero trazer do React também é a nossa comunicação, né? Como a gente está fazendo a comunicação do React, que a sim, gente trouxe muito dessa sua identidade visual, porque a gente já trabalha das sim, animações, né? A sim, gente é monta isso. os desenhozinhos ali para poder contar, porque o React em si, ele é uma coisa difícil de ser explicada, né? Muito Pra difícil. gente traduzir aquilo ali Sim. é muito desafiador. É isso. Mas aí a vivência, a prática foi nos dando manejo para a gente Isso, conseguir montar os posts isso. e também explicar o REAC. E é Ele isso. afina, como é que a gente fala que ele afina? Ele é um violão É, que a gente faz a afinação. O faz sistema afinação. nervoso é o violão e a gente faz a afinação do sistema nervoso, ou seja, do violão, né, para ele dar um bom som no mundo. Sim. E eu acho que é legal isso, né? Porque o hack ele traz a coerência, né? E muito da coerência que eu também falo é que um posicionamento deve ter. Por quê? Sim, É, a gente está lidando com dois produtos completamente diferentes, né? Dentro da sua isso, clínica. isso. E a gente está conseguindo unificar elas através de uma mesma comunicação, de uma mesma identidade e de um mesmo Sim, reconhecimento, é né? isso, perfeito. Então, o posicionamento ele atua muito nessa área, dando coerência para a marca, né? Porque muitas vezes as pessoas lidam, Clarice, como se cada produto fosse uma coisa diferente, né? E Sim, eles não colocam todos eles dentro de um mesmo eixo narrativo, de um mesmo por causa de eixo. um objetivo, né? Exato, Exatamente. Você e- não vai ficar comprando várias coisas, né? Mas exato. você tem que direcionar. O meu é o trauma. Ponto. Ponto. Tudo que me Vai ajuda para o direcionar o trauma. trauma é ali que eu vou. Isso. E aí você começa a ter coesão. Mas por quê? Porque Sim, você sabe quem você é, exatamente. né? E é por isso que eu mando muitos clientes meus para você também. Sim, E que está fazendo eles sim, crescerem muito mais, porque eu acho sim, que a terapia é fundamental para qualquer empreendedor. Eu acho que sim, não existe como um sim, empreendedor ser um empreendedor porreta, que é o cara que está sim. ali performando, que está em alta sem terapia. É E eu digo por isso, mim mesmo, porque eu sou assim, duas pessoas, um Igor antes e um Igor é depois da isso, terapia. é isso, Porque a terapia ela começa a te tratar suas inseguranças, aqueles pontos cegos que você nem via é e você isso, começa a achar ali. é Muitas vezes isso. as pessoas não ganham dinheiro, Clarice, não é porque elas não conseguem fazer. É Elas não porque ganham elas não dinheiro porque elas têm muitas podem, crenças não limitantes, podem porque elas não podem ganhar. ganhar É dinheiro, isso. porque Por causa muitas das vezes. crenças. Não Exatamente. tem permissão. É Exatamente. isso. Então, assim, a gente vê muitas pessoas hoje tratando até mesmo a própria questão financeira, né, dos profissionais de uma forma tão leviana, como se fosse tudo tão simples, e a gente entende que não, cara. Muitas vezes por trás de um consumismo exacerbado está uma bipolaridade, É isso. né? Por trás de uma insegurança tá um medo de ser rejeitado, É porque quando isso, é era lá da isso. infância ela foi rejeitada. Várias demissões no emprego tem atrás um borderline. Exato. É isso. Então, assim, eu acho extremamente importante o empreendedor estar em É terapia. isso. Com toda certeza, eu falo que a terapia, ela se paga nesse É sentido. isso. Porque o cara que ele faz terapia, ele vai ganhar mais dinheiro. Várias, Inevitavelmente. preciso explicar, várias demissões com atritos. Sim, Aquelas pessoas que atritam muito, né? Se vitimizam muito, são demitidas, ciclam muito, então tem um borderline atrás. Então, assim, é isso. é isso. E esse foi um dos motivos pelo qual eu também procurei aqui, né, entrar na especificação de especialização ali também de psicologia, porque Sim, é muito disso que eu entendo. Hoje, Clarice, o marketing, ele caminha muito para um lado que ele se aproximou muito da administração, da economia, e tá tudo bem, é importante a gente ter essa visão, né? Mas acaba que a gente está em uma realidade onde as pessoas só veem números e sim, esquecem que por trás da solução de um produto, né, tem uma pessoa ali que quer comprar sim, que é tem uma isso. mente, se a pessoa vai querer comprar aquilo ali, não é só pelo preço, é pela confiança, é sobre como ela interpreta que aquilo vai resolver a vida dela. E o marketing, ele nasceu da psicologia, não sei se você sabe disso, né? A Não. Eduardo Bernays, que é tido como o pai da publicidade, ele é sobrinho do Freud, que ele nada mais Olha, fez do que pegar o é livro de isso, Freud é e isso. aplicar para o contexto de vendas, porque ele falou assim, cara, se as pessoas estão precisando disso, então se eu vincular os produtos a essas soluções, então beleza, a gente vai conseguir operar, a gente vai conseguir vender. Talvez na economia, alguém vinculado à economia, do marketing, à administração do marketing, faz sentido para eles.
para você faz sentido a psicologia. Exato. Porque você é super sensível, Super. você consegue ver o ser humano nas especificidades. Então, assim, é a sua cara isso Sim. também, né? E eu já falava isso para Já sempre você, falou. né? Então, você olha o ser humano a partir do ser humano. Isso. Então, tem tudo a ver com você. Eu sempre falo que a gente pode olhar para a empresa como um número, um seguidor como um número, ou a gente pode olhar para um seguidor como uma pessoa. É isso. Uma pessoa que, como no seu caso, às vezes está passando por uma dificuldade de ser uma pessoa muito reativa, como a Mônica, né? Sim, E aí a gente entra ali com um conteúdo falando sobre aquilo, explicando como é que aquela estrutura comportamental dela ali funciona e como é que um processo de autodescoberta pode ajudar ela, e pronto, ela começa a entender. Ah, legal, talvez eu precise de é terapia, isso que acontece. né? Mas é Perfeito. muito disso. Se volta para o ser humano, se volta para a Sim, mente, né? O que é sim. posicionamento? É percepção. O que é percepção? É a mente. Sim, é isso, perfeito, Eu sempre falo perfeito. que a gente não consegue, talvez sozinho, mudar o mundo, mas a gente consegue fazer as pessoas mudarem a A forma como forma elas olham o como mundo. isso. A doutora Ana Beatriz falou sobre isso no podcast. Ela fala, eu não acredito, eu não sei se a gente vai conseguir salvar o mundo, mas eu consigo fazer diferença em cada um para cada um salvar o mundo, né? Exatamente isso. Então, e essa é a forma de ter esperança em um dia, no dia melhor, no próximo dia, esperança na vida, né? E é isso. E olha que incrível, a gente está aqui falando sobre 300 benefícios que um posicionamento trouxe aqui para você e a gente nem falou sobre dinheiro. Não, mas isso é É consequência mesmo. consequência, Isso exatamente, é o aí, que eu sempre digo. consequência. Né? E tem que ser, Clarice, porque a pessoa que ela está ali somente atrás do dinheiro cansa uma hora. Porque Cansa. o dinheiro É é aquilo, é mecânico. mecânico. Se você não tem um propósito de vida, se você não tem uma visão de mundo pelo qual É você quer isso, resolver, é uma hora isso, você vai cansar. é isso. E é nessa hora que muitas vezes a sua empresa vai te jogar em uma depressão. É muitas vezes que nessa hora a sua empresa te joga Isso. para um outro lugar, porque aquilo não te completa, aquilo começa a não fazer sentido para aquele profissional, né? Sim, é isso. E é isso. E Clarice, só para a gente finalizar, qual conselho você daria para aquela Clarice lá atrás, que estava começando, para a Clarice de agora, mais capacitada, mais comunicativa, mais coerente? Qual você conselho daria para ela que você acredita que foi o grande ponto de virada para o seu posicionamento e para a sua profissão? Eu falaria para ela, acredite, né? Seja sincera, vai atrás, lute, seja guerreira, que vai dar certo. Perfeito. Clarice, queria te agradecer por você ter vindo aqui. Foi um papo maravilhoso. Eu acredito que vai inspirar muitos profissionais dentro das suas profissões. Vai mudar a ótica como eles enxergam o mundo, já que esse é o nosso propósito, não é mesmo? Eu que agradeço pela oportunidade, pela parceria, por toda essa trajetória que a gente tem desenvolvido. Muito obrigada por tudo mesmo, E eu que tá? O meu agradeço. coração é muito grato. Não, igualmente. Eu acho que assim, a gente trabalhou junto onde que um fortificou o outro, Isso, né? é E eu exatamente acho que isso. os bons relacionamentos e os bons negócios são isso, É isso, né? é Não é isso. apenas sobre você ganhar dinheiro e virar as costas, Não, mas é sobre você poder, é isso. cada um poder ajudar da sua forma, o outro ter uma vida É melhor, não é isso. mesmo? Muito Eu que obrigada. agradeço, Clarice, é um prazer, viu?